Bom dia Brasília, bom dia Brasil, bom dia Além Brasil, de volta depois dos Jogos da Copa do Mundo, né, que aconteceram na segunda-feira. Estamos aqui de volta no ar com a TV Sindicondomínio. Dessa vez nós vamos falar sobre a capacitação para síndicos. Para isso está aqui presente no nosso estúdio o Dr. Délcio Júnior, ele é advogado e professor, e ao meu lado a doutora Landiane Macore, professora Landiane Macore, diretora de educação e professora do Síndico e professora também desse curso, né? Qualificação e formação. Antes de nós começarmos, né, inclusive já recebemos algumas perguntas, eu vou perguntar para a professora Landiane, esse curso superior de gestão de condomínios, hoje ele está sendo realizado na UDF, não é isso? É no Centro Universitário do Distrito Federal, UDF. UDF, tá? E esse programa de qualificação de empregados de condomínio é um programa, nós estávamos conversando inclusive agora nos bastidores, é um programa itinerante, é feito aonde o condomínio determinar? É itinerante. Esse é itinerante, é feito onde houver a clientela. Agora, há uma diferença. Nós falamos aí de capacitação para síndico no curso superior, né? De tecnologia em gestão de condomínios. E esse programa é um programa de qualificação e requalificação de empregados em condomínio. Sendo que nós temos, para distinguir, Valdir, eu vou colocar já bem claro, a nível da formação de síndico, nós temos dois cursos. Um, que é um curso superior de tecnologia em gestão de condomínio, oferecido no Centro Universitário do Distrito Federal, né? UDF. Né? Aqui. Exatamente. Aqui nessa câmera 2 aqui que o Lucas já mostra. Pois sim. E o outro? E o outro são cursos básicos, que nós oferecemos, são cursos de duração de 15 dias, certo. Cursos básicos para capacitação de síndico, né? E então, para síndico, nós temos duas modalidades, a modalidade de nível superior e uma modalidade de cursinhos básicos. Agora, para empregados em condomínio, que nós temos esse que nós até já falamos em um outro momento, né? Aqui no programa, que é esse de qualificação e requalificação de empregados em condomínio. Então, nós trabalhamos em 3 frentes. Interessante. Doutor Délcio, com a evolução hoje da administração condominial, qual a importância da qualificação, tanto do síndico quanto do empregado do condomínio hoje em dia? Nós sabemos que a lei determina que o síndico pode ser qualquer pessoa, tanto física quanto jurídica. Porém, a evolução, a qualificação e a complexidade dos condomínios que estão sendo construídos hoje e as pessoas muito mais esclarecidas, elas estão levando aos síndicos a obrigatoriedade, não legal, mas formal, de efetivamente terem uma capacitação e terem uma qualificação para gerir. Porque o condomínio hoje ele é tido como uma empresa e alguns condomínios é tido como uma cidade. Tem condomínios de 3, 4, 5 mil pessoas habitando lá. Então, uma pessoa que não tiver realmente uma condição de conhecimento em todas as áreas, contábil, engenharia, direito, administração, psicologia, ele tem que ter um conhecimento mínimo de todas as áreas para conseguir gerir aquele local. Ok. Nós estamos aqui já abertos com a linha direta, você pode enviar a sua pergunta, basta clicar aqui ao lado, enviar a sua pergunta para o linha direta. O Diego vai colocar o vídeo de como você faz esse envio. Segue aí o vídeo. Para participar é muito fácil. Acesse www.toptvbrasil.com. Logo na página inicial, você vai encontrar o Linha Direta. Nele você coloca o seu nome e sua mensagem. Caso queira uma resposta por e-mail, digite no campo indicado. Participe e ajude a construir o seu canal de comunicação com o Sindicondomínio. São 11h33, já começamos a receber algumas perguntas. A primeira é do Thales Roberto, professora Landiane, inclusive o professor Délcio já começou a responder. Ele pergunta por que é importante a capacitação para os síndicos. Eu, antes de qualquer coisa, né, eu gostaria de dizer bom dia a todos os internautas, né, sejam muito bem-vindos, né, e mais uma vez nós agradecemos a audiência desse programa. Viu, Thales Roberto, eu gostaria em primeiro lugar de parabenizá-lo por sua pergunta e gostaria até de acrescentar mais uma palavrinha. Por que é
tão importante a capacitação, a formação para ser síndico? Eu gostaria, entre tantos quesitos que poderia responder a essa questão, eu gostaria de elucidar 2. Primeiro, Thales Roberto, atualmente, né, nós estamos vivendo no mundo uma grande mudança de hábitos. Diante da violência urbana, as pessoas estão cada vez mais se isolando em condomínios fechados, buscando a segurança, em primeiro lugar. Muito bem. Por esse motivo, logicamente, aumenta a expansão de condomínios no mundo. E aumenta a complexidade, as exigências para essa gestão. Em segundo lugar, então, eu gostaria de colocar a questão da mudança de paradigmas, das mudanças de valores em relação a essa gestão. Aquela gestão que anteriormente era feita por um síndico, um morador de horas vagas, aquela pessoa que tinha uma hora vaga e ali ela estava fazendo a gestão daquele condomínio, mas de uma forma muitas das vezes leiga, né? Ou até feita às vezes por uma pessoa aposentada, que ali não tinha outra atividade. Então, o que ocorre? Houve essa questão dessa mudança de paradigmas. Hoje exige-se, diante dessa complexidade, né, que essa pessoa, esse síndico, a pessoa desse síndico, ele tenha qualificação para estar à frente dessa gestão. Então, por isso eu diria, é tão importante. É muito importante mesmo. A pergunta agora para o doutor Délzio, quem faz a pergunta é Bianca Moreira, ela que não se identifica se é síndico, morador ou condômina. Para ser síndico é obrigado a ter curso, doutor? A lei não determina que para que a pessoa possa exercer o mandato de síndico, ele tem que ter um curso de formação. Porém, como já foi dito anteriormente, a não formação do síndico, não conhecimento do síndico daquilo que efetivamente ele está gerindo, pode causar prejuízo não só aos condôminos e ao condomínio, como também pode causar prejuízo a ele mesmo. Porque se ele fizer uma má gestão, ele pode ser responsabilizado e ter que ressarcir todos os prejuízos causados ao condomínio, aos condôminos e a terceiros. Então, efetivamente, a lei não impõe a obrigatoriedade de formação, mas o cotidiano, o dia a dia, já está quase obrigando a pessoa a ser formado em alguma situação, ou em administração ou gestão condominial, para efetivamente conseguir gerir um condomínio. Ok, não é obrigado, mas é importante. Essa que é a leitura. A Maria Cesário pergunta, professora Landijane, quais os cursos que existem para quem quer ser síndico? Pois sim. Nós temos, então, em primeiro lugar, conforme nós já colocamos, o curso superior de tecnologia em gestão de condomínio, né? É de durabilidade de 2 anos esse curso. Está sendo mostrado na tela aí a capa desse folder. A senhora pode continuar. Pois sim. Então, com a duração de 2 anos, a pessoa que tem o interesse, então, em fazer essa gestão de alta complexidade, conforme nós falamos, né, diante dessas mudança paradigmática que nós vivemos, que as pessoas estão buscando essa qualificação justamente para atender essa nova necessidade, né, essa necessidade das pessoas que vivem em condomínio, que é qualidade de vida, segurança, minimização de custos, atendimento, vamos supor, das questões relativas à sustentabilidade ambiental. Então, essas pessoas buscam isso e esse gestor, ele precisa estar pronto para dar essas respostas. Então, isso é uma coisa natural, eu diria que são mudanças de valores que vieram agregar. Então, oferecemos um curso superior. Oferecemos os cursos básicos, conforme já falamos, cursos de 15 dias para síndico, e também oferecemos até a qualificação para os empregados em condomínio. Então, esses 3 tipos de modalidade. O Rodrigo Paz aproveita a carona e pergunta se existe certificação para esses cursos. Sim. Para todos esses cursos, nós temos certificação. O curso superior, por exemplo, é um curso reconhecido pelo Ministério da Educação, inclusive pontuado com nota 4. Dentre de 1 a 5, que é a nota máxima, esse curso obteve nota 4 no Ministério da Educação. É um curso reconhecido, né, pelo Ministério da Educação. E temos uma certificação a nível superior, reconhecida pelo Ministério da Educação, bem como nos cursos básicos. Nos cursos básicos, o Síndico Condomínio oferece, né, um certificado
de curso, reconhecido também pelo Ministério da Educação, a nível de curso básico, e nos cursos também de qualificação e requalificação de empregados. Para todos eles temos uma certificação. Isso é muito importante. Aqui a pergunta agora é de Mohamed Louzi, eu não sei o gênero, não sei se é o Mohamed ou a Mohamed. Dr. Delcio, como ele ou ela fica sabendo dos preços para esses cursos? Inicialmente eu queria destacar ainda que o Síndico Condomínio está tentando viabilizar um curso via online, que é uma coisa muito importante, que vai servir não só para os brasilienses, mas como todos os habitantes em condomínios do Brasil. E se você sabe muito bem que você está participando dessa construção, nós estamos tentando criar efetivamente algo para expandir o conhecimento, porque conhecimento é tudo, né? E abrange muito mais realmente esse via online, né? Os meios virtuais. Com certeza. Os nossos cursos atuais, eles estão à disposição tanto na Secretaria do Síndico Condomínio, basta ligar no 3225-9552 ou acessar o site do Síndico Condomínio, que é www.sindicondominio.com.br, para efetivamente saber quais são os cursos ofertados, as datas dos cursos e os valores que serão cobrados. Ok. A Luísa Matias, ela pergunta, mesmo que eu não queira ser síndica, este curso de capacitação ou gestão me servirá para outros fins? Olha, a pergunta dela é de extrema pertinência. A introdução ao Código Civil claramente diz o seguinte: ninguém se escusa de cumprir as leis alegando que não as conhecem. Então, qualquer pessoa que queira morar em condomínio, queira ser um conselheiro fiscal, queira ser um síndico, um subsíndico, que queira trabalhar em parceria com os condomínios, deve sim saber como se administra um condomínio, quais são as leis que se aplicam a eles e as consequências da não observância da aplicação das leis. Então, mesmo ela não sendo síndica, esse curso é excepcional, não só esses cursos que o síndico me oferece, eles são excepcionais para o conhecimento, para saber aonde começa o seu direito e aonde começa o direito de seu vizinho, que é a coisa mais importante, morar em condomínio, é saber que o seu direito se esbarra no início do direito do seu vizinho. Isso é muito importante. Eu tenho uma pós-graduação em jornalismo político, uma coisa que eu aprendi desde a faculdade, é que vamos colocar, a responsabilidade social do jornalista político é a fiscalização do poder. E eu acho que a partir de uma pessoa morar em comunidade, morar em coletividade, ela tem que fiscalizar a administração também para saber se está tudo correto, né? Com certeza. E infelizmente ainda nós temos a omissão dos condôminos em fiscalizar a administração do condomínio. E qual é o momento do condômino fiscalizar a administração do condomínio? São dois momentos. No dia a dia, podendo ver todas as contas do condomínio, podendo visualizar todos os documentos e especialmente e principalmente estarem presentes nas assembleias gerais, porque é ali que o seu voto pode decidir o destino do seu condomínio. As obras serão feitas, as obras que não serão feitas, os rumos financeiros e administrativos que o seu condomínio poderá ter. Então, efetivamente, quem conhece bem o seu direito sabe exercê-lo. Com certeza. Nós vamos fazer um breve intervalo, aproveite agora, dá para você enviar a sua pergunta, a sua sugestão, a sua dúvida. Dr. Désio Júnior e a professora Landigiane Macore respondem aqui ao vivo na TV Síndico Condomínio, segue comercial. Querem beber uma água? Sabe como o Greenpeace está no seu dia? Cuidando para os alimentos transgênicos serem rotulados. Sabia que eles são cheios de agrotóxicos? Para sugerir soluções para as mudanças do clima que andam dando susto por aí. E pesquisando políticas energéticas menos poluentes, como a eólica e a solar. Para você saber se a carne que consome está desmatando a Amazônia. Para cuidar que milhares de espécies não sumam dos mares. Nem da sua mesa. Informe-se, participe, colabore. Greenpeace.org.br.
na TV Sim de Condomínio, são 11 horas e 50 minutos. Estamos chegando quase ao final, já partindo para a segunda parte. E aproveitar aqui a resposta do Dr. Délcio, a Fernanda Sete, ela pergunta: qual o principal erro na gestão condominial? Essa pergunta é extremamente inteligente, porque as pessoas querem sempre saber quais são os seus direitos, mas, em verdade, nós temos que saber quais são as nossas obrigações. Então, o principal erro na gestão condominial é a pessoa que está gerindo o condomínio não saber quais são as suas obrigações e querer, sim, saber quais são os seus direitos. Eu me lembro muito bem, em 1997, quando o Síndico de Condomínio iniciou os cursos de capacitação, eu já era professor nessa área também, eu escutei um aluno dizer o seguinte: administrar condomínio é a coisa mais fácil do mundo. É igual administrar minha casa, eu vejo quanto entra e vejo quanto sai e fecho a conta. Isso talvez nos anos 80 poderia dar certo, hoje em dia infelizmente não pode ocorrer mais. O principal erro do gestor condominial é gerir um condomínio de forma amadora. Ele tem que gerir um condomínio de forma profissional, como se fosse efetivamente uma empresa. Porque ao gerir de forma profissional, ele vai ter uma comunidade mais satisfeita, porque todos os direitos, deveres e obrigações estarão bem geridos, e ele vai propiciar um ganho muito grande, que é a valorização do imóvel. Um condomínio mal gerido, ele tem uma desvalorização venal óbvia. Ela é compulsória. Um condomínio que não tem uma boa administração, o imóvel tem perda de valores. Um condomínio que tem uma boa administração é um condomínio que, efetivamente, mesmo estando na mesma quadra, no mesmo bairro, em prédios parecidos, ele vale muito mais do que os outros, pela excelência da capacitação e da administração. Doutor, e tudo começaria com a eleição de um bom síndico, ou seja, sabendo escolher o síndico? Isso é uma coisa primordial. Essa questão de ninguém querer mais ser síndico e vamos eleger quem tem tempo, isso é coisa do passado. É por isso que eu fiz essa Se o condomínio efetivamente não tem ninguém dentre os seus condôminos que tenha capacidade técnica para gerir o condomínio, deve sim procurar pessoas externas. Serão gestores condominiais. Por exemplo, no Distrito Federal, a UDF, em parceria com o Síndico de Condomínio, formou a primeira turma do Brasil em gestores condominiais. E é uma turma extremamente capacitada, que tem um conhecimento excepcional e que, efetivamente, é a primeira turma com reconhecimento junto ao Conselho Regional de Administração. Esses alunos do Síndico de Condomínio e da UDF, eles têm e poderão ter, os que ainda não requereram, o CRA, que é um certificado do Conselho Regional de Administração, aonde eles se equiparam a alguém com formação de administração. É interessante mesmo. Professora Landiane, o Carlos Magno, ele pergunta se o síndico de hoje tem que ter capacitação para psicologia. Acho que falamos isso aqui no início, mas ele tem que ter essa capacitação para a psicologia? Pois sim. Carlos Magno, né? Parabéns por sua pergunta, né? De fato, é importantíssimo as relações sociais, né? A pessoa saber gerir pessoas, né? Ter formação nessa área é importantíssimo. Mas, conforme o Dr. Délcio disse aqui, né? E Valdir, nós estamos aqui nesse bate-papo, ficou bem claro, né? Que nós temos várias frentes que o profissional precisa se qualificar. Uma delas, logicamente, é a psicologia. Mas, dentre elas, nós podemos destacar as noções de contabilidade, de administração, né? Haja visto de engenharia. Veja o quanto é importante, por exemplo, este profissional ter um conhecimento, por exemplo, sobre rotas de fugas no momento de incêndio, né? Sobre todo aquele programa de combate a incêndio, de primeiros socorros e também de retrofits, de manutenção predial. Veja bem, quantos acidentes ocorrem? O desplacamento, por exemplo, né, de um revestimento pode acidentalmente até vir a matar alguém, ou desabamentos, né, conforme nós estamos vendo agora nessa nova NBR, né? Essa nova legislação que foi assunto do programa passado. Então, veja que ele precisa ter essas noções em engenharia, ele precisa ter essas noções em direito, né? Porque nós temos toda essa questão legislativa que é muito importante, né? E também temos que agregar a todo esse conhecimento as noções de sustentabilidade ambiental. Hoje, diante dessas novas tendências mundiais, essa pessoa precisa ter um entendimento, por exemplo, dentro da sustentabilidade ambiental, de como promover, por exemplo, uma captação de água de chuva, um reaproveitamento de água, uma minimização do gasto de energia. Quer dizer, são aspectos que é lá na formação, que é lá na escola,
que é lá na educação que transforma, que esse sujeito vai buscar esse referencial que ele necessita e que hoje está sendo tão exigido dentro desse novo paradigma. E eu acho que o Carlos Magno ele fez essa pergunta sobre a necessidade dessa capacitação para a psicologia, também não sei se ele é síndico, mas acima de tudo acho que um gestor condominial, um síndico, ele trabalha com relações interpessoais direto, ou seja, trabalha em comunidade, e eu até abrangeria mais ainda, não só o síndico, como os próprios funcionários também, os próprios servidores do condomínio, ter também alguma noção de psicologia vivencial. Logicamente. Porque hoje a gente vê na própria mídia tantos casos de assédio moral. Houve esse caso chato em São Paulo, que um zelador foi assassinado. Então, acho que essa questão de psicologia é tanto para o condômino, quanto para o síndico, quanto para os funcionários, porque são relações interpessoais. Eu acho assim, até gostaria de passar depois para o Delcio dizer algumas palavras, mas concluindo a minha fala, eu gostaria de colocar o seguinte, porque dentro da gestão de qualidade, que é essa gestão que hoje é exigida de qualquer gestor, em qualquer área, né? Não só na gestão condominial, mas em qualquer área, o ponto forte, o carro-chefe dessa gestão é justamente a gestão de pessoas. Porque hoje nós gerimos pessoas, nós não estamos gerindo um almoxerifado, cadeiras, objetos, nós estamos gerindo pessoas. Então, por isso, a convivência social, as relações interpessoais com esse grande destaque. Mas aí passa o doutor Delcio. Doutor Delcio, acho que a questão dessa gestão de pessoas, você tendo uma boa gestão de pessoas, acho que os objetivos cobertos torna-se consequência, né? Com certeza, porque nós temos que lembrar que o síndico, ele é o juiz natural dos conflitos entre os condôminos. Condôminos e condôminos, condôminos e empregados. Quando eu digo que ele é o juiz natural, não é que ele tem o poder de decidir e punir ninguém. Ele até tem, porque a convenção e o regimento interno pode impor multas e sanções em relação a algumas questões. Mas o síndico, ele é a pessoa que tem que ter a sensibilidade de saber que, em dado momento, não adianta impor uma multa. Vale muito mais a pena chamar as partes, ter um bom diálogo e efetivamente aplicar uma psicologia, mínima que seja o conhecimento dele em relação à psicologia. Por quê? Porque se ele deixar a coisa crescer, nós poderemos ter situações iguais que aconteceu agora, um condomínio matando um zelador, situações que nós tivemos de pessoas moradoras de condomínio matando síndicos, síndicos matando moradores, condôminos matando condôminos ou agredindo. Então, efetivamente, o síndico ele está ali para dirimir os conflitos. Ele jamais deve ser o causador dos conflitos no condomínio. Ele deve ser a pessoa que vem apaziguar toda a situação condominial. Então, ele tem que ter um bom conhecimento, porque a falta de conhecimento vai lhe trazer o quê? A maior rigidez em algumas situações que ele poderia muito bem flexibilizá-las. Nós tivemos no último programa tratando sobre a NBR 16280, sobre construções, o síndico efetivamente conhecer minimamente a NBR 16280, ele vai poder dar mais segurança a todos os seus condôminos. Aproveitando até a sua carona, a Maria José ela faz uma pergunta: qual a principal característica que tem que ter um bom síndico? A principal característica é ter bom senso. O bom senso vem antes de tudo. Depois é o conhecimento efetivo. Mas o bom senso, aquele síndico, aquela síndica que tiver um bom senso, que tiver em seu coração a vontade de dirimir os conflitos e não deixar que nenhum condômino venha a potencializar problemas pequenos para até uma situação máxima, que é a agressão física ou até a morte, essa é a principal característica. É uma pessoa de bom senso. Tem que ter o bom senso acima de tudo. Professor Lanigene, nós estamos chegando ao final do nosso programa. O doutor Delcio já havia comentado sobre o planejamento dos cursos à distância e foi uma pergunta aqui do Ernesto Bravo, perguntando se existe esse curso à distância. Eu diria que, infelizmente, ainda não. Mas o nosso desejo é partir para a iniciativa agora desses cursos na modalidade semipresencial, né, para atingir o maior número de pessoas, né, e avançar na expansão desses cursos. Então, isso faz parte dos nossos planos, né, e nós estamos, neste momento, né, vislumbrando essa possibilidade, estamos trabalhando em prol da promoção desses cursos semipresenciais. Ok, nós estamos chegando ao finalzinho do nosso programa, professora Lanigene. As suas considerações finais sobre esse tema de capacitação para o síndico? Bom, eu diria assim, gente, a educação que transforma
e que é tão importante. E hoje o Sindicondomínio, né, com essa louvável iniciativa, com a abertura dessas 3 modalidades, com essas 3 frentes de capacitação e de formação, eu gostaria de convidar a todos que acessem o www.sindicondomínio.com.br. Façam suas inscrições. Estamos com turmas novas para o curso básico que nós ofereceremos para síndico agora em agosto. Estamos com inscrições abertas para qualificação e requalificação de empregados em condomínios e a nível do curso superior também, que assim que a gente forma uma turma, a gente inicia. Então nós estamos sempre neste trabalho. Estamos aguardando vocês dentro desse lema da educação que transforma. Aguardamos vocês. Obrigada. Ok, Dr. Delso Júnior, as suas suas considerações finais. Primeiro, agradecer a oportunidade mais uma vez de estar aqui com vocês, com todo o público, e dizer o seguinte: nós estamos completando quase 2 décadas de sindicondomínio e que o sindicondomínio tem como um dos seus principais carro-chefe a capacitação e a efetivamente levar aos síndicos e aos condôminos uma condição de melhor convivência. Então, nós clamamos a todas as pessoas que moram em condomínio, sejam proprietários, sejam inquilinos, sejam ocupantes, sejam filhos de ocupantes, que efetivamente se capacitem para que o seu condomínio possa ter uma boa gestão e uma boa convivência. Ok, mais uma vez agradecendo a presença aqui da professora Landiane Macore, que era diretora de Educação e Meio Ambiente do Sindicondomínio. Agradecendo também a presença do Dr. Delso Júnior, que era advogado e professor também desses cursos de gestão condominial, capacitação para síndicos. Agradecendo a nossa equipe técnica, ao Diego Schwenga, ao Lucas Veloso, que propiciaram essas transmissões aí para vocês, mas agradecendo principalmente a você, internauta, participou conosco aqui nesses quase 40 minutos. Lembrando que segunda-feira, às 11h30, teremos mais um encontro marcado aqui na Top TV Brasil sobre algum assunto que será divulgado durante essa semana no site, na TV Sindicondomínio. Uma semana abençoada a todos. Segue programação Top TV Brasil.